Israel vira-se para a Cisjordânia e multiplicam-se os relatos de combates na cidade de Jenin. Chefe da diplomacia da União Europeia começou o périplo no Médio Oriente por Israel e apelou ao respeito pela vida humana. A Rússia volta a bombardear intensivamente a região de Kherson, enquanto o chefe da diplomacia britânica visita Odessa. A amnistia aos independentistas catalães leva a protesto de 4.000 pessoas em Madrid. Polícia dispersa manifestantes com gás lacrimogéneo. Israel intensificou as operações na Cisjordânia, apoiado por uma coluna militar de 80 veículos rumo à cidade de Jenin, e de acordo com a comunicação social palestiniana, as forças israelitas invadiram o hospital de Ibn Sina. A Al Jazeera dá ainda conta da morte de 3 palestinianos na sequência de um ataque a um posto de controlo reivindicado pelo Hamas e que provocou ainda a morte de um soldado israelita. Na faixa de Gaza, a situação é dramática e o Programa Alimentar Mundial avisou que estamos perante uma situação de fome iminente no território. A população local, no entanto, não tem para onde ir. Nowhere safe in Gaza. Whether in the north, in the south, in the middle, there is none. People have been asked to go from the north to the south, but in reality, one third of the people killed have been killed in the south. So the south is not safe. Even the UN compounds are not safe. Na sequência do ataque ao hospital de Al-Shifa, o maior de Gaza, as forças armadas israelitas anunciaram a descoberta de várias armas e da entrada de um túnel, mas o anunciado bunker de comando do Hamas continua por descobrir. Mesmo no centro do teatro de guerra, o hospital continua em funcionamento e os militares israelitas publicaram nas redes sociais que tinham levado água e comida aos pacientes, uma vez que o seu bem-estar era uma prioridade. O chefe da diplomacia da União Europeia iniciou esta quinta-feira um périplo pelo Médio Oriente. Josep Borrell esteve no Kibbutz Be'eri, em Israel, a apenas 3 quilómetros da faixa de Gaza. Foi nesse local que, a 7 de outubro, os militantes do Hamas mataram pelo menos 130 pessoas, incluindo mulheres e crianças. Quase um décimo das 1.200 mortas nesse dia, além dos cerca de 240 reféns raptados. Borrell encontrou-se com sobreviventes e familiares das vítimas dos ataques, acompanhados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros israelita. We all should be united to free Gaza from Hamas, for the security of the state of Israel, for the people in Gaza and for the entire world. Otherwise, Europe will be the next. Apesar de os combates contra os militantes do Hamas em Gaza estarem a afetar gravemente a população civil, Borrell reiterou que a União Europeia apoia o direito de autodefesa de Israel e apelou à libertação de todos os reféns. A Tel Aviv, o chefe da diplomacia europeia pediu acesso humanitário sem entraves à faixa de Gaza para distribuir a ajuda enviada por doadores de todo o mundo. Bruxelas classifica o Hamas como organização terrorista e tem sempre realçado que o grupo islamita não representa o povo na faixa de Gaza, apesar de controlar o território desde 2007. I understand the fears and pain of the people that has been attacked, slaughtered, kidnapped. I understand your rage. But let me ask you not to be consumed by rage. I think that that's what the best friend of Israel can tell you. Because what makes the difference between a civilized society and a terrorist group is the respect for human life. A Cisjordânia é a próxima etapa no périplo do alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros. Josep Borrell irá ainda visitar 4 países da região, Bahrein, Arábia Saudita, Catar e Jordânia, para conversações sobre assistência humanitária. Novos bombardeamentos russos na região de Kherson fizeram esta quinta-feira pelo menos 3 mortos civis e uma dezena de feridos, segundo as autoridades ucranianas. A cidade de Kherson foi libertada há um ano do invasor russo, que continua, no entanto, a bombardear a zona de forma praticamente cotidiana.
Ao mesmo tempo, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, David Cameron, visitava Odessa, a principal cidade portuária do país, reafirmando o compromisso de Londres de continuar a ajudar a Ucrânia durante o tempo que for necessário. Odessa is going to be vital for Ukraine's economic recovery, and I'm proud of the fact that we're announcing today the launch of an insurance facility to help ships to leave this port, to go through the new maritime lane, and to make sure that Ukraine can benefit from those exports. Ucrânia e Reino Unido estabeleceram um mecanismo especial implicando um grupo de seguradoras britânicas para oferecer um seguro de guerra com desconto para as exportações ucranianas. A Rússia voltou a divulgar imagens de caças e bombardeiros em operação, mas o exército ucraniano anunciou por seu lado ter conduzido uma série de operações bem-sucedidas na margem esquerda do rio Dnipro. A geringonça espanhola reabriu as portas do governo a Pedro Sánchez, mas levou também milhares de pessoas para as ruas em protesto. Em Madrid, a polícia recorreu a gás lacrimogéneo para dispersar os cerca de 4.000 manifestantes que fizeram ouvir o seu descontentamento junto à sede do PSOE. Pelo menos 10 pessoas foram detidas e 7 ficaram feridas sem gravidade. Hay que ya salir a la calle de igual de ideología, todo el mundo a la calle a parar al peor presidente que ha tenido la dictadura en España, que es un mentiroso, ha mentido a sus votantes. ¿Dónde están los votantes del PSOE? Les han mentido. A nosotros, a mí no me ha mentido, yo no voto al PSOE ni le votaré jamás en mi vida. Pero ¿dónde están los votantes del PSOE? Se han mentido en la cara. Na origem dos protestos não está o regresso de Pedro Sánchez em si, mas a amnistia para os responsáveis pela tentativa de secessão da Catalunha, condição imposta pelos independentistas catalães para entrarem na coligação governamental de 8 partidos. O Tribunal Internacional de Justiça instou as autoridades sírias a tomarem todas as medidas para pôr fim à tortura e outros atos de tratamento ou punição cruel, desumano ou degradante. O primeiro processo sobre os abusos do regime durante a Guerra Civil chegou à Justiça Internacional pela mão do Canadá e dos Países Baixos. A decisão do Tribunal das Nações Unidas surge um dia depois de a Justiça francesa ter emitido um mandado de captura internacional para o presidente sírio Bashar al-Assad, acusado de cumplicidade em crimes contra a humanidade. Os herbicidas com glifosato poderão ser usados na produção agrícola da União Europeia por mais 10 anos. A decisão foi tomada pela Comissão Europeia, que tem esse poder quando os Estados-membros não conseguem pôr-se de acordo sobre a proposta de prorrogação. Foi o que aconteceu numa votação de peritos quinta-feira, em que não foi possível ter pelo menos 15 dos 27 países da União Europeia contra ou a favor para ter uma maioria qualificada. O processo arrasta-se há um mês. A atual autorização para usar glifosato caduca a 15 de dezembro. The Commission has the legal obligation to take a decision, and this decision that we will take is based on the scientific analysis that we got from EFSA, ECHA, and the scientific community, and which will lead indeed to a renewal of the glyphosate. O estudo central coube à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, que concluiu em julho que o produto pode ser usado sem risco para os seres humanos, os animais e o meio ambiente. A polémica tem quase uma década, já que em 2015 uma agência da Organização Mundial de Saúde afirmou que a substância era provavelmente cancerígena para os seres humanos. A bancada dos Verdes no Parlamento Europeu está contra a decisão. Cette proposition de renouveler le glyphosate, elle est dramatique pour la santé humaine. On compte un nombre croissant de victimes qui sont malades de cancer, de déformations dès leur plus jeune âge, mais aussi pour le vivant. Et on a de nombreuses études qui montrent l'effet dévastateur sur la biodiversité du glyphosate. Et donc, l'Europe a un choix. Soit elle empoisonne, soit elle protège. Et par ce vote, l'abstention, les États membres qui avaient les moyens d'empêcher cette proposition ont finalement contribué à cette dégradation de la santé, à cette dévastation de la nature. Ils se cachent aujourd'hui derrière leur abstention en prétendant que eux étaient opposés puisqu'ils se sont abstenus, donc ils n'ont pas donné blanc-seing à la Commission européenne. C'est tout à fait hypocrite. Entre os países que se abstiveram estão França, Alemanha e Itália, com importantes setores agrícolas. Os Estados-membros podem aplicar medidas que limitem o uso do produto dentro das suas fronteiras, mas não o podem banir. Um estudo recente em 12 países europeus revela que Portugal é um dos que tem maior concentração tóxica de glifosato em cursos de água doce.
Ja, hier geht es in wenigen Wochen los. Dann werden Silber und andere Metalle hier aus der Erde geholt. Die strategischen Rohstoffe sind wichtig für Europa, denn diese Mine hier liegt nicht in China. Nein, sie liegt in den bosnischen Bergen im Herzen Europas. Läuft alles so reibungslos, wie es aussieht? The minerals here, it's good for the country, it's good for the government here, it's good for the community in whole, I believe. And there will be benefits flow down through the community, I'm sure. There were chromium showing off, bromine, chlorine. It's not clean, not for drinking, not anymore. All studies are pretty sure that there is a water barrier in between, that our underground waters will not affect this water supply on the opposite side of the hill. Heavy metals are present, but below limit values.